Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje dar continuidade aos estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós estamos no capítulo 18, que nós estamos trabalhando. Esse capítulo, ele é um capítulo bem interessante, é um capítulo que está fazendo um estudo. André Luiz é apontamentos à margem, né? Então ele está fazendo um estudo sobre o que está acontecendo dentro do ambiente ali, daquela casa espírita que eles estão ali trabalhando. Então, apenas como um resumo muito rápido, a gente sempre faz os primeiros 5 minutos de resumo, o que nós vimos na live passada. Primeira coisa, influência dos mentores que trabalham ali junto com a nossa médium, que é a Ambrosina, o nosso irmão, que é o Gabriel, que é o mentor ali, que coordena a mentoria, né? Influenciando o orador, para que ele pudesse ali realmente abrir o evangelho, fazer a oratória dele, diretamente atendendo os corações que ali se encontravam no salão. Lógico que ele era ali constantemente intuído, constantemente inspirado, e ele ia desenvolvendo a oratória nesse sentido. Muito interessante, né, para a gente ter sempre essa percepção, né, de que o orador ele está sempre sendo intuído, sempre sendo inspirado. Um outro comentário importante foi referente às pessoas que estavam presentes no salão. Algumas pessoas eram sonolentas e algumas até dormiam. E isso era efeito, né? Era um efeito dos obsessores, que não puderam entrar na casa. Nós sabemos que eles não passam pelas defesas magnéticas, mas eles ficam lá do lado de fora, fazendo um bombardeio mental. E a pessoa, como mantém sintonia com eles, ela deixa de aproveitar aquele local, aquele momento, para prestar atenção naquilo que o orador está passando, procurar ali estabelecer uma sintonia melhor, mudando de atitude, mudando de pensamento. Não, ela fica ligada, ela fica mantendo sintonia com os irmãos que estão lá fora, e mantendo essa sintonia, elas são influenciadas e são levadas ao sono. Por isso que é muito comum alguns irmãos ali, enquanto estão assistindo a palestra, você olha, eles vão pescando, dormindo. É uma influência natural, normalmente. Não estou dizendo que são todos, tá? Tem gente que está cansada, lógico. A pessoa trabalhou o dia todo, chegou lá, está super cansada, encontrou uma cadeira confortável, um ar-condicionado gostoso, uma palavra gostosa, ele acaba dormindo naturalmente. É uma coisa natural, descanso natural do corpo físico. Mas outros estão realmente influenciados. Então, existe essa influência. Essa influência ali foi apresentada, né, por André Luiz no livro, para que a gente possa ir trabalhando também sobre esse aspecto. Falamos sobre as psicografias. As psicografias ali, inclusive, Hilário faz algumas perguntas, né? Que o objetivo da psicografia era apresentar uma assistência e o consolo, né? Uma ajuda, né? Àqueles que ali se encontravam ali no salão. Elas não iam resolver os problemas, mas elas iriam dar ali oportunidade da pessoa encontrar um consolo, uma palavra reconfortante, algo que pudesse ali dar sustentação à fé e na esperança. E isso é o objetivo. O objetivo mesmo é oferecer energias, palavras reconfortantes, orientações, e que ali vão ser trazidas, né? E que, de certa maneira, vão aliviar o coração da pessoa para que ela se sinta mais forte, para dar continuidade no seu processo aqui evolutivo natural enquanto encarnar. Falamos sobre o bom médium, aquele que deslumbra, e o médium bom, né? O médium bom é aquele que pratica a mediunidade com Jesus, né? É aquele que se esforça, que procura compreender o fenômeno, procura estudar o fenômeno, para que ele possa cada vez mais ir se aperfeiçoando, cada vez mais ele seja um melhor trabalhador na seara do médium Jesus. Ou seja, ele vai aprendendo, ele vai se desenvolvendo, né? Ele não apenas vai servir ali para deslumbrar as pessoas ou mostrar algo que material, físico, fenomenológico, mas que, enfim, o que isso muda, né? A mudança tem que ser moral, né?
E essa mudança moral, ela parte do médium estudar, parte do médium conhecer o efeito, para que ele possa utilizar aquilo, não para deslumbrar as pessoas, mas para ajudar as pessoas, que é bem diferente, né? A gente sabe muito bem que esses recursos são são muito, vamos dizer assim, específicos, muito bonitos, né? Muito, vamos usar uma palavra mais coerente, né? São recursos muito preciosos, que não deveriam ser utilizados ali para deslumbrar, né? Inclusive, eu sinto agora a necessidade de comentar que no começo da mediunidade do Chico, ele até praticou algum tempo mediunidade de efeitos físicos, porém, depois de um determinado período ali em que havia um melhor entrosamento entre ele e Emmanuel falou, olha, a partir de hoje não trabalharemos mais com efeitos físicos, porque esses recursos eles são tão preciosos, eles são tão importantes, que nós vamos dar melhor uso para esses recursos. Operação da saúde e muitos outros benefícios que esses preciosos recursos que ali se encontram podem ser ali aplicados, né? Então, isso é muito interessante. Comentamos um pouco sobre a viciação mental. Viciação mental é aquela que nós estamos há muito tempo esperando que o céu resolva os nossos problemas, e esquecendo que a gente veio para cá exatamente para que os problemas fossem expostos para nós e nós procurássemos resolver os problemas, e não pedir para Deus resolver. Não adianta a gente falar, pai, resolve o problema, ele vai devolver o problema para você e vai falar, filho, é necessário que você resolva esse problema para que você possa caminhar, para que você possa evoluir, para que você possa encontrar a verdadeira felicidade, possa ir burilando o seu perispírito, a fim que você se torne cada vez mais um espírito quintessenciado, um espírito mais leve, mais sutil, um perispírito mais sutil e, consequentemente, uma elevação moral maior, que vai te levar a uma felicidade cada vez maior. Esse é o objetivo, né? E nós paramos, então, mais ou menos por aí. Nós comentamos, fizemos alguns comentários, né, sobre a cura, né, e o aspecto da cura. Nós comentamos ali bastante que, na verdade, Jesus sempre dava um bálsamo, né? E, a partir daquele bálsamo, a pessoa ela precisava mudar a causa, né? É aquele que até comentei, né? O sujeito, às vezes, ele vai no centro, ele procura a cura para seus males, ele pode até encontrar uma cura, mas se não muda aquilo que levou até aquele problema, ele vai voltar a ter o mesmo problema, porque o objetivo era o aprendizado. Como ele ali não aprendeu, ele continua ainda caindo nos mesmos erros, ele continua ainda praticando os mesmos vícios, ele ainda não conseguiu ter mudança de hábito que levou àquela consequência, ele normalmente vai ter que voltar a passar por aquele mesmo processo. Nós comentamos muito sobre, por exemplo, Zaqueu, fizemos um comentário bonito sobre Zaqueu, livro Boa Nova. Falamos de Maria de Magdala, que ela teve que mudar de vida, né? A vida dela não era mais compatível com aquilo que ela desejava, ela compreendeu que o vício e os hábitos que ela tinha que mudar radicalmente. E a mudança desses hábitos muda totalmente o trabalho, né? O resultado final. O mesmo de Zaqueu, falamos do nosso irmão Paulo, né? Que de perseguidor passou a divulgador da Boa Nova, quer dizer, mudança de atitude, mudança de hábito. Tivemos bastantes ensinamentos a respeito disso, e isso acho que foi bem edificante. Mas ficou faltando bastante coisa ainda, né? Porque eles ainda estão avaliando as pessoas que estão dentro do salão. E a gente, então, hoje vai dar continuidade a partir de uma senhora que se encontra ali dentro do salão e que está mentalmente fazendo a evocação do filho dela. E o filho dela, ele se suicidou. Então, nós vamos fazer um breve comentário sobre isso, vamos ler o que Aulus fala a respeito disso. Tem um estudo também feito por Martins Peralva, um livro Estudando a Mediunidade, e eu acho interessante a gente
caminhar nesse sentido. Eu não vou me aprofundar, assim, a um estudo de caso, porque não é o objetivo do livro. O objetivo do livro é estudar a mediunidade, ou seja, estudar esse processo mediúnico que todos nós aí, de certa maneira, possuímos. E quando fazemos essas evocações, quando fazemos essas ligações mentais, né? Se nos sintonizamos com uma outra pessoa. Então, isso é importante a gente ir conhecendo, porque todos nós temos esse potencial. Porém, antes de a gente iniciar, como eu falei, a gente sempre faz essa abertura rápida aqui, gastei 10 minutos, né? Normalmente, é o que normalmente eu uso. Vamos pedir para que a espiritualidade amiga possa nos intuir, possa nos inspirar, possa nos orientar, e a todos aqueles que puseram o copo de água aí ao lado do monitor, do celular, para que a espiritualidade amiga também possa colocar na água, fluidificar essa água, colocando nela o bálsamo revitalizante necessário para cada um de nós. Que possamos nos sintonizar, formando esse elo mental de estudo, onde os nossos irmãos vão nos intuir, vão nos inspirar, aonde nós vamos iluminar os nossos lares, procedendo em nossos lares essa limpeza magnética dos nossos lares, deixando os nossos lares magneticamente positivos, magneticamente limpos, organizados, equilibrados. Nossos irmãos que são os convidados do mundo espiritual, desencarnados, que também estarão nos acompanhando, sejam eles também todos bem-vindos, porque tantos nós como vocês estamos em aprendizado, um aprendendo com os outros. Aquele que já deu um passo a mais vai sempre ajudar aquele que está um pouquinho para trás. E nisso, todos nós vamos chegar ao objetivo, que é o objetivo de nos aproximarmos cada vez mais de nosso Pai Criador, em busca da felicidade para a qual nós somos criados. Agradecidos, então, a toda essa equipe e a esses irmãos que nos acompanham, vamos dar por iniciados os trabalhos do estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Para quem eu não tinha visto ainda, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai dar continuidade, então, do capítulo 18. Vamos ver se hoje a gente consegue terminar esse capítulo. Vou compartilhar a tela com vocês. Pronto. Nós estamos exatamente a 2 slides adiante desse ponto, em que nós tínhamos estudado ali Zaqueu, tínhamos estudado Maria de Magdala, tínhamos estudado nosso irmão Paulo, né? E aí o comentário que eu fiz finalizando aquele estudo, né? Aulos nos ajuda a refletir que mesmo aqueles que, conhecendo os ensinamentos de Jesus, operam transformações em suas vidas, fizeram-no mediante esforço próprio, sem se isentarem de suas provas. O auxílio do alto sempre chegará, mas nunca nos carregará no colo. Nunca. Os espíritos amigos não nos trazem uma solução pronta. Como bem mencionou André Luiz, equivocamo-nos quando, no mundo, habituamos a esperar do céu uma solução decisiva e absoluta para inúmeros problemas que se nos deparam. Se os espíritos pusessem termo às dificuldades humanas que temos de experienciar na vida terrena, estariam furtando-nos o trabalho que sustentará o nosso progresso e subtraindo a lição que necessitamos como aprendizes ainda imaturos. Portanto, Aulus quis deixar claro que os desencarnados não podem oferecer uma solução concreta aos sofrimentos dos encarnados,
pois não é esse o papel que devem esperar na obra do Criador. O papel do plano espiritual é o de cooperação, de fortalecimento, de sustentação da nossa fé, sem, contudo, eliminar uma prova que seja, pela qual devamos nos submeter. Zaqueu, Maria de Magdala, Lázaro e, mais notadamente, Paulo, foram iluminados pelos ensinos de Jesus e souberam assimilá-los, transformando-se profundamente. No entanto, ainda assim, tiveram que passar por suas provas, exatamente para poder validar isso, né, gente? Esse é um texto sem referência bibliográfica, é uma conclusão daquilo que a gente estudou. E aí a gente retorna e começa exatamente de onde a gente tinha parado. E nós, lembrando, nós estamos no salão, ali onde está a nossa médium, a médium Ambrosina, trabalhando com o mentor Gabriel. E aí, André, a essa altura, não longe de nós, simpática senhora monologava. Pensava com ela mesma, em pensamento. E aí era uma evocação de encarnado para desencarnado. E ela falava em pensamento. Meu filho, se você não está morto, visite-me, venha, venha. Estou morrendo de saudades, de angústia. Vale-me alguma palavra pela qual nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da médium e comunique-se. É impossível que você não tenha piedade. Olha que palavra dura, né? É impossível que você não tenha piedade. E aí, André falava, né? As frases amargas, embora inarticuladas, ela pensava com ela mesma, atingiam-nos a audição deles, desencarnados, qual se fossem arremessadas ao ambiente em voz abafadiça. Esse tipo de evocação de encarnado para desencarnado é uma coisa muito comum, tá, gente? Raramente, em um trabalho de desobsessão, você não recebe um espírito que esteja ali reclamando, gente, reclamando, que ele não para de ser chamado pela pessoa, que a pessoa não dá sossego, que a pessoa a todo momento está chamando ele, que ele quer seguir a vida dele, que ele precisa seguir a vida dele, que ele sabe que ele precisa seguir a vida dele, mas a todo momento o encarnado fica chamando. E que não dá sossego, e que ele não consegue, e isso começa a desestabilizá-lo. Ele não consegue dar continuidade no seu processo no mundo espiritual, na erraticidade, para um novo preparo, para uma nova incursão na carne. Ele fica ali, vamos dizer assim, meio que perdido. Essas evocações provocam nele sofrimentos, dor. Ele não consegue responder nem para um lado, nem para o outro, causa um profundo desequilíbrio. Há casos em que a espiritualidade, ela encarrega de levar esse irmão desencarnado para um hospital espiritual, onde ele vai ficar ali, vamos dizer assim, protegido por um círculo magnético, para que os pensamentos do encarnado não o atinjam, até que ele possa se recuperar um pouco mais. Quando ele estiver mais recuperado, ele vai ter que aprender por ele mesmo a estabelecer essas barreiras mentais, para que ele não seja a todo momento evocado e a todo momento tenha que estar ali junto daquela pessoa que está ali chamando ele. Gente, isso é sério. Isso acontece muitas vezes, tá? E aqui, nesse caso, é um caso muito complicado. É um caso muito complicado. Vamos dar continuidade para a gente entender o que é que está acontecendo. E aí acontece, lógico, ela em pensamento, o que que acontece? Lembra que eu contei lá que nas Telas do Infinito, o livro lá do Bezerra de Menezes, que ele falava que todas as vezes que alguém pensava nele, que emitia um pensamento para ele, que ele sentia como se fosse um fremido. E aí ele se concentrava da onde vinha aquele pensamento e ele se encontrava ali com a pessoa que estava chamando ele. Ele estava ali junto com aquela pessoa, ele era evocado por aquela pessoa, né? Então, aqui é a mesma coisa, ela lançou uma vibração, um padrão vibratório, um pensamento direcionado. O que vai acontecer? Esse irmão vai responder. Leve o rumor a retaguarda, feriu-nos, chamou a atenção.
Um rapaz desencarnado apresentou-se em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher, dominando por invencível atração. Da boca amarfanhada ou enrugada, escorria a amargura em forma de palavras comovedoras. Mãe, mãe, gritava de joelhos, qual se fora atormentada criança, aconchegando-se ao regaço, ao colo da mãe. Não me abandone, estou aqui, ouça-me, não morri, perdoe-me, perdoe-me, sou um renegado, um náufrago. Busquei a morte quando devia viver para o seu carinho. Agora sim, vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre. Tal vergonha que me aflige o coração. Percebem que é uma situação bastante complexa, muito complicada. Ele se apresentou, ele está ali ao lado dela, lógico, ela não pode, ela não vê, não ouve, não vê, não percebe ali ao seu lado, mas ela sente as vibrações. As vibrações, elas estão ali presentes, né? E é uma pessoa que cometeu suicídio. Cada caso de suicídio, ele deve ser tratado caso a caso, porque existem sempre atenuantes e agravantes. A única coisa que é comum a todos os suicidas, isso é comum, não tem nenhum que não vá passar por isso, é a decepção. É a decepção de que, após o ato, se ver-se vivo. Isso, todos eles passam por esse momento. Esse momento é um momento igual para todos. Essa dor da decepção, dessa vergonha que ele coloca, tal vergonha que me aflige o coração, essa vergonha, essa decepção, ela é natural a todos. Esse sofrimento, todos eles têm. Agora, estado, condição, aonde vai, com quem fica, em que situação está, isso é caso a caso, porque sempre há atenuantes e agravantes. Não é uma coisa julgada de maneira geral, né? Deus é soberanamente justo e bom, a sua misericórdia cobre a multidão de pecados, ela não pode caminhar no campo da injustiça. No campo da injustiça entra realmente aí aquilo que é necessário, que é a expiação. Mas sempre há a misericórdia divina presente. E a misericórdia divina, ela sempre vai trabalhar com os atenuantes e os agravantes, de maneira sempre a propiciar ao espírito uma renovação, um recomeço. Esse é o objetivo. O objetivo sempre foi e sempre será pedagógico e educativo. Nunca diferente disso. A mãe não lhe via a figura agonizada. Graças a Deus, né? Contudo, registrava-lhe a presença através de intraduzível ansiedade, a constringir-lhe, a comprimir-lhe o peito. Isso é também algo muito notório nesses casos. Dois vigilantes, espíritos, lógico, né? Aproximaram-se arrebatando, retirando o moço ao colo materno, cercando, por nossa vez, o assistente, que se deu pressa a socorrer a senhora em lágrimas. Ouvimos-la clamar mentalmente. Não será melhor seguir? Olha como a influência de alguém que praticou suicídio e que se encontra ali muito próximo, olha a influência mental. Não será melhor seguir? Morrer e descansar? Meu filho, quero meu filho. Ela estabelece uma sintonia, e nessa estabelecer essa sintonia com o filho ali, pertinho, mesmo não vindo, mas sentindo ali a presença, registrando ali a presença, nessa ansiedade, nesse comprimir de peito, ela sentia, né, essa amargura, esse sentimento do filho, e ela não conseguia traduzir isso. Isso normalmente é, lógico, pela falta de fé, pela falta de esperança, que aí agora entra a própria doutrina espírita como o consolador prometido. Qual é o objetivo do consolador? Consolar. Então, aí é o papel da doutrina, de consolar as pessoas, né? Ao lado tem uma figurinha bem interessante, que eu acho muito importante, porque isso o Chico falou, né? Os espíritos ainda não encontraram uma palavra para definir a dor de um coração de mãe
quando perde um filho. Isso é pura verdade. É pura verdade. Não diria só de mãe, tá? Eu diria também de pai, mas a mãe, com certeza, ela carrega ali um sentimento que, para nós, pais, ele é um sentimento verdadeiro, tenho certeza disso. Mas o da mãe, eu tenho certeza que é um sentimento mais forte ainda, né? Livro O Evangelho de Chico Xavier, capítulo 196, A Dor Maior. Aulus aplicou-lhe recursos magnéticos, naturais, e isso acontece de maneira natural, tá, gente? Com o que a desventurada criatura experimentou grande alívio e em seguida informou. Anotemos o caso dessa pobre mãe desarvorada. O filho suicidou-se há meses e ainda não consegue forrar-se, poupar-se a flagelação íntima. Nós estamos falando aqui de alguém que se suicidou há meses, entendeu? Então é alguém ainda que está passando por um processo ali, que é o estado de perturbação da alma, que é muito variável, a gente sabe, a gente já estudou isso. Allan Kardec trata isso muito seriamente quando ele fala nesse estado de perturbação da alma, que pode ser desde alguns dias, algumas horas, até centenas, milhares, às vezes, de anos. Esse estado de perturbação da alma, ele varia muito de espírito para espírito. Em sua devoção afetiva, a mãe, né, reclama-lhe a manifestação pessoal, sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz iria constituir para ela pavoroso martírio. Já imaginou? Se ela visse, pudesse ter essa visão, essa sensibilidade, então ela pede sem saber o que ela está pedindo. Na verdade, ela deveria estar orando, ela deveria estar ali em processo de orando por ele, pedindo para que ele pudesse ali receber energias, receber a palavra amigo, o consolo, o apoio, a possibilidade de recomeço, mas muitas vezes a gente acaba se pegando mesmo por falta, às vezes, de informação, por falta, às vezes, por um apego muito grande. Então, tudo isso é levado muito em conta, tá, gente? Isso tem, tudo tem seu peso, tem a sua proporção, e como eu falei, cada caso é um caso, aqui não dá para generalizar de maneira nenhuma. Saudade é uma dor que fere nos dois mundos, isso é verdade, tá? Existe aí um igual com duas estrelinhas, Chico Xavier, porque essa frase ela foi atribuída a Chico Xavier, né? É aquelas frases que nós chamamos de frases apócrifas, ou frases apócrifos, né? Tudo que é frase bonita, eles colocam lá Chico Xavier. E isso são os apócrifos de Chico Xavier. Na verdade, ele pode ter nunca falado isso, porque em nenhum livro eu encontrei isso, tá, gente? Mas aí alguém resolveu, né? Ah, essa mensagem, essa palavra, esse parágrafo é tão bonito, foi o Chico que escreveu. E aí a gente encontra na internet. Esse é um exemplo que eu coloquei de muita coisa que a gente encontra na internet e que depois, quando você vai pesquisar para ver de onde veio no livro, para poder colocar a referência bibliográfica, você não acha a referência bibliográfica. E tem alguns sites atualmente, tem dois sites, na verdade, atualmente, que são chamados os apócrifos de Chico Xavier. E você encontra ali são milhares de apócrifos de Francisco Cândido Xavier. O que são esses apócrifos de Francisco Cândido Xavier? São aquelas frases que Chico nunca disse, né? Ou ele disse, mas foi adulterado. Não é aquilo que está no livro. Quando você vai no livro, você vê que o parágrafo foi grotescamente, às vezes, adulterado. A pessoa adultera mesmo, troca sentido, muda a palavra, e aí isso é considerado apócrifo de Chico Xavier. Tem milhares. Graças a Deus, hoje nós já temos dois sites que estão cuidando desse tipo de coisa. Então, quando você vê uma mensagem, vê um parágrafo atribuído a Chico, digita o parágrafo do jeito que está no Google, que ele vai te falar, olha, isso está no livro tal, e vai te direcionar para qual livro está, ou vai te jogar no site dos apócrifos de Chico Xavier. E aí você vai ver lá, olha, na verdade, Chico nunca falou isso, ou, que nem é o caso dessa, não está em lugar nenhum, ou quando você encontra, ele fala, Chico falou isso sim, está no livro tal, mas aqui está adulterado. Foi feito adulterações. E aí ele vai te mostrar em vermelho onde é que foi adulterado. É interessante, tá, gente? É algo que é importante para a gente, porque a cada dia vai aparecendo cada vez mais textos, parágrafos que são atribuídos a Chico, e muitos deles, na verdade, Chico nunca falou, não tem em nenhum dos seus livros,
E as pessoas vão colocando. Isso, com certeza, deve acabar acontecendo também com coisas de Divaldo, com coisas de outros oradores. Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado. Eu, antes de colocar alguma coisa, se vocês veem que eu sempre procuro colocar ali embaixo, né? Olha, isso aqui eu tirei do livro tal, do capítulo tal, e eu mantenho o ipsis verbis. Eu não altero nada. Do jeito que eu tiro do livro, eu coloco aqui, tá bom? E aí, a gente vai falar um pouquinho, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho do suicídio, porque o nosso irmão Martins Peralva, no Estudando a Mediunidade, ele nos leva a refletir um pouco mais a respeito disso, porque Aulus, ele vai apenas fazer uma explanação superficial, porque é o objetivo do livro nos domínios da mediunidade. Mas o Martins Peralva achou interessante dar uma, vamos dizer assim, não aprofundar, mas trazer os aspectos que isso possa ajudar no trabalho mediúnico, principalmente no trabalho mediúnico. No livro Estudando a Mediunidade, capítulo 30, Martins Peralva apresenta a seguinte reflexão. O presente capítulo deu-nos também ensejo às presentes considerações em torno do suicídio, ato infeliz e de consequências desastrosas que a criatura humana pode praticar na Terra. De modo geral, creio o candidato ao suicídio que, exterminando o corpo físico, põe termo aos sofrimentos. Realizado o gesto extremo, a grande ilusão se desfaz, como se fosse uma bolha de sabão impulsionada pelo vento. Sai o espírito do sofrimento, cai na tortura. Numa pálida e modesta tentativa de comentar da maneira que nos for possível tão doloroso assunto, estabelecemos inicialmente a seguinte classificação para o suicídio. E ele faz uma classificação que, por sinal, é uma classificação válida ainda, o pessoal ainda usa hoje, né? Primeira, por livre deliberação da pessoa. Sim. B, por influência de obsessores. Por isso que Martins Peralva, ele resolveu abrir um pouco o leque, porque o próprio Aulus ele vai trabalhar de uma maneira muito superficial, mas a gente tem problemas de suicídio que são ocasionados por influência de obsessores. Isso é fato consciente, existe essa possibilidade, a pessoa pode ser induzida à prática do suicídio todas as vezes que ela tem ali, vamos dizer, esse impulso, e ela ali abrindo essa porta, né, como a nossa irmã ali no salão, que ela pensa, né, será melhor segui-lo? Ela abre uma porta. No salão ali, ela foi rapidamente ali atendida pelo Aulus, foi feito um trabalho magnético para que essa porta ali fosse se fechando. Agora, se ela abre essa porta num local onde não há nenhum tipo de proteção, um local aberto, espíritos que se encontram ali ao lado podem aproveitar essa porta aberta para instigar-lhe, para falar, não, é isso mesmo, toque em frente, faz mesmo, você vai ver como vai. E sabe, a hipocrisia, ela é muito presente, principalmente nesses espíritos que se encontram aqui na região onde nós nos encontramos. Nós estamos na crosta, né? Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, como falava Paulo. E não são todos os espíritos bons que estão por aqui. Nós estamos entre as trevas e entre o umbral. Estamos num entre-meio, entendeu? Então, os espíritos que estão aqui à nossa volta, eles podem, se nós abrirmos a nossa retaguarda, abrirmos as nossas portas mentais, se utilizar dessas portas mentais, nos impulsionando a realizar coisas que nós, no nosso íntimo, não realizaríamos sozinhos. Então, por influência de obsessores, nós podemos ser induzidos. E por indução de terceiros. Aí é um campo genérico, né? Um pouco mais genérico. De modo geral, entretanto, prevalece sempre o item A. Sim, óbvio, uma predisposição, uma livre deliberação da pessoa. Não foi uma livre deliberação dela quando pensou ali, não será melhor segui-lo? É uma deliberação. Ela abre uma porta. E aí é o problema. O problema que pode vir por obsessores, pode vir por indução de terceiros que ali, do teu lado, influência de encarnado para encarnado, às vezes que impulsiona esse tipo de coisa, influência da própria sociedade, Hoje em dia, a gente vive problemas assim, meio complicados até da gente conversar. Eu vou tocar no assunto,
mesmo sendo uma palestra gravada, eu acho importante tocar nesse assunto, porque nós temos alguns países no mundo em que já é permitido o suicídio assistido, percebe? E essa influência a terceiros, ela, de certa maneira, ela vai estar presente ali. Ou seja, ele tem uma livre deliberação, mas há pessoas ali que instigam. Às vezes, a própria legislação que permitiu, né, um suicídio assistido, que permite na sua legislação esse suicídio assistido, é como se a própria sociedade em si estivesse dando validação para um ato tão grotesco. Desculpa a palavra, mas um contra o outro. Né? Grotesco, uma prática do suicídio. Infelizmente, nós temos alguns países em que isso é permitido. Eu considero isso um grande retrocesso, mas nós estamos no mundo de provas e expiações, e no mundo de provas e expiações, nós temos alguns que já avançaram um pouco mais, outros que estão mais na retaguarda, e isso vai tendo que ir se equilibrando. O futuro vai ser desenhado, e o futuro vai ser desenhado com os atos do presente. Vamos continuar marchando no sentido da propagação da doutrina espírita, da divulgação do evangelho, da divulgação da imortalidade da alma, que essa divulgação crescendo, ela vai, pelo exemplo, levando à mudança de conduta, à mudança de conduta. O que eu quis dizer com isso? Se nós voltarmos ali no século XVII, século XVI, a própria legislação humana, as leis, permitiam que você tivesse escravos. Não precisamos ir muito longe. Quando Jesus esteve aqui na Terra, 2000 anos atrás, a legislação permitia ter escravos. A humanidade avançou. A humanidade, pelo exemplo, foi avançando e hoje não se tem mais a escravidão apoiada em lei em nenhum lugar do mundo. Ou seja, tudo é um processo. E esse processo ele vai se modificando desde que hajam exemplos construtivos. Que nós possamos continuar sendo esses exemplos construtivos da divulgação da Boa Nova, da vivência da Boa Nova e, principalmente, gente, do exemplo. Porque é o exemplo que arrebata, é o exemplo que leva à mudança. De modo geral, entretanto, prevalece sempre o item A. Uma vez que a deliberação própria é o resultante da insinuação de terceiros, encarnados ou desencarnados, será, em última análise, do indivíduo, ressalvos, é bem de ver, casos em que há coação ostensiva e compulsória, que a infeliz criatura se sente dominada. Ele tratou aqui dos 3 casos, né? A influência de encarnados e desencarnados, nessa deliberação por terceiros, e principalmente nessa segunda opção, que é a influência de obsessores, né? Tão ostensiva e compulsória, que a infeliz criatura se sente dominada, né? Que é uma obsessão mais direta, né? Que aí pode ser a fascinação ou mesmo a possessão, que Kardec ali trabalha depois com um outro nome, que é a obsessão por subjugação. A ação dos perseguidores espirituais é indiscutível, isso ninguém pode discutir. Acreditamos mesmo que a maioria das deserções no mundo se dê por influência e sugestões de espíritos vingativos, obsessão mesmo. Embora caiba, e isso é importante, embora caiba a responsabilidade maior a quem lhe atende às insinuações, uma vez que tem a criatura o seu próprio livre-arbítrio de dizer não quero. Ele tem esse livre-arbítrio. Por indução de terceiros, item C, procuramos situar os casos em que uma pessoa convence a outra de que a única solução para o seu problema será o desaparecimento do mundo. Eu comentei dos países onde você já tem o suicídio assistido. O insinuador não escapará de modo algum às dolorosas consequências da sua atitude. Na Terra, o Código Penal brasileiro prevê reclusão de 2 a 6 anos a quem induza outro ao suicídio. Isso nós estamos falando de Brasil, tá, gente? Lembrando que este livro é de 1971. Houve muitas mudanças. Por isso que há outros lugares do mundo onde hoje a legislação prevê o suicídio assistido. Tá? E temos um diferencial de tempo aqui razoável. Na espiritualidade, após a morte, a consciência culpada sofrerá por longo tempo os efeitos de sua conduta. Cada caso é um caso.
Cada caso é um caso, para cada caso um tempo, para cada caso há atenuantes e agravantes. Não é uma coisa fechada. Classificamos para melhor compreensão do tema os habituais tipos de suicídio assim compreendidos: destruição violenta do corpo, excessos, vícios de todos os tipos, orgia, alimentos, etc, etc, etc. Excessos levaram ao suicídio involuntário do nosso irmão André Luiz. Eu acho que quando ele lê isso daqui, ele deve lembrar, né? Porque ele no umbral ali ele era chamado de suicida. Sim, né? Ele abusou do álcool, ele abusou do cigarro, ele tinha sífilis. A sífilis é uma doença de transmissão, como a gente sabe, por relações sexuais, normalmente fora do casamento, né? Então, tivemos ali alguns problemas, né? Alguns excessos. E menosprezo ao vaso, corpo físico, também, né? Pode levar a esse tipo de situação. Vemos assim que não é suicida apenas aquele que elimina a própria vida com uma arma ou se atira à frente das rodas da viatura qualquer. Selo-a também aquele que comete excessos que reduzem na antecipação da morte. Isso eu deixo para cada um refletir. Aquele que, menosprezando o aparelho fisiológico, lhe esgotar o tônus vital, que lhe asseguraria uma existência normal, adrede preparada para que o espírito, habituado no dentro do corpo, realizasse o seu aprendizado e cumprisse as suas tarefas redentoras. Todos os suicidas deste ou daquele tipo responderão pelo seu gesto, segundo as circunstâncias que o motivaram. Vide o caso do próprio André Luiz. Não nos compete a análise das circunstâncias que possam agravar ou atenuar a falta. Cada um aí é segundo suas obras e cada um vai ter atenuantes e agravantes. Não nos compete. Nem temos como, não sabemos. Todavia, acreditamos, em tese, que sofrerão flagelações íntimas equivalentes à responsabilidade de cada caso. Cada caso é um caso. Muitos motivos determinam os suicídios, consoante se observa da leitura das reportagens especializadas. Uns sérios e dolorosos e outros destituídos de qualquer seriedade. Vejamos alguns dos motivos. Isso acontece, essas respostas são totalmente, vamos dizer assim, condizentes com a realidade. Né? Falta de fé é o principal, eu diria, né? Esgotamento nervoso, orgulho ferido, nossa, desgostos íntimos, principalmente ciúmes, né? Tédio, loucura. Aqui, no caso de loucura, nós temos aí atenuantes, tá? Existem atenuantes. E atenuantes fortes, né? E espírito de sacrifício. Nossa, essa é triste, né? Acreditamos que, em qualquer dos casos acima, quando a alma se recupera no plano espiritual, arrepende-se de ter desertado da vida física. É aquilo que eu comentei. Todo mundo tem a decepção, pela noção que Deus ele teria dado a necessária resistência. O desespero é inimigo do bom senso. Passada a tempestade, isso é importante para finalizar, né? Sempre lembrando que o desespero é inimigo do bom senso. Passada a tempestade, sempre vem a bonança, sempre vem um momento de refazimento. Segundo as descrições dos espíritos e os ensinamentos doutrinários, são as seguintes consequências gerais do suicídio. Vocês veem que o nosso irmão Martins Peralva, ele foi bem específico, ele foi abrindo de uma maneira bem simples, deixando para a gente um entendimento de uma maneira bem suave com relação ao suicídio. Primeiro, visão pela própria alma do corpo em decomposição. Isso acontece, se vocês quiserem exemplos, livro Obreiros da Vida Eterna. Temos ali o capítulo 16 e 17, quando tem o desencarne de Dimas, e nós temos ali uma mulher que está ali ligada aos seus despojos, acompanhando a decomposição do seu corpo físico. Isso acontece. Flagelações nos planos inferiores. Vamos encontrar, principalmente, nesse livrinho que todo mundo deve ter, né, que é o Céu e o Inferno, é o capítulo 5, Suicidas. Então, você vai encontrar ali muitos exemplos de espíritos que estão passando por esse processo. O capítulo 4 também fala um pouco, fala sobre espíritos sofredores.
Frustração de tentativas para a reencarnação. Lógico, dependendo do como foi o grau de desequilíbrio provocado no perispírito, pode ser necessário algumas reencarnações para uma remodelagem do perispírito. Se o perispírito carrega consigo grandes deformidades em decorrência do ato que ali foi praticado, ele pode, às vezes, ter que ali passar por um processo gestacional de alguns meses, entrar em aborto, novamente passar por um processo gestacional de mais alguns meses, entrar num aborto, para ir para um terceiro ou quarto gestação e completar a gestação, às vezes vivendo algumas horas, alguns dias, alguns anos, para que ele possa ir em cada uma dessas tentativas usando do corpo físico como órgão depurador do perispírito. O corpo físico ele é um órgão depurador do perispírito. Então, como o perispírito continha com ele grandes deformidades ocasionadas pelo ato, ele vai precisar, às vezes, fazer diversos mergulhos na carne para que ele possa ir depurando o aparelho perispiritual, para que ele possa voltar numa próxima oportunidade cada vez melhor, avançando no seu processo e no seu desenvolvimento. Frustrações de tentativas para a reencarnação, tudo bem, já comentei. Reencarnações dolorosas com agravamento das provas. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz, temos o caso de Júlio. Vale a pena ler. 2 tentativas de suicídio em vidas passadas equivaleram a 2 tentativas de reencarnações frustradas, porque o perispírito dele trazia grandes marcas e que não permitia com que ele terminasse as gestações. Vale a pena dar uma lida. Mais uma vez, somos compelidos a lembrar o Evangelho como refúgio e defesa para a nossa alma ante as lutas, problemas e aflições que o mundo oferece. Depois que o sentimento evangélico penetra na alma humana, levando-lhe a fé e humildade, discernimento e valor, dificilmente a criatura recorre ao extremo gesto. Vale a pena dar uma lida no livro O Céu e o Inferno, capítulo 5, Suicidas, e principalmente o anterior, Espíritos Sofredores, capítulo 4, e o próximo, que é o capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Todos os 3 fecham esse estudo que ele está colocando aqui, que eu acho bem interessante, e Martins Peralva realmente fez um trabalho bem interessante, bem, vamos dizer assim, com praticamente 4 slides, ele resolveu todo o problema, ele trouxe pelo menos um arcabouço de informações que nos ajuda a ter mais, vamos dizer assim, temos agora a base para procurar e ler os livros da própria codificação, que é o Céu e o Inferno, ou a Revista Espírita, que depois o nosso irmão Francesco pode até comentar, porque ele deu uma olhada a respeito disso, ele encontrou bastante material, a Revista Espírita tem muito material a respeito disso, e depois a gente pode procurar e se na própria codificação encontrar mais material para esse estudo. Jesus permanece, portanto, como se o mundo contemporâneo fosse o mesmo cenário poético da Galileia, quando as suas palavras entravam o coração adentro, incutindo coragem, esperança e bom ânimo. E aí, as palavras do Cristo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem ouve a minha palavra e crê nela, naquele que me enviou, Deus, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Retornando ao livro, não poderá, desse modo, nós estamos tratando do nosso irmão e da nossa irmã, que ali, por um processo ali de sintonia, fez uma evocação, né, e o irmão esteve ali presente. Então, retornando ao livro. Não poderá, desse modo, recolher-lhe a palavra direta. Lógico, não tem como, né? Entretanto, ao contato do trabalho espiritual que ali se processa, incorporará energias novas para refazer-se gradualmente. Lembra que eu falei que o objetivo da casa espírita é consolar, o consolador prometido. O objetivo da casa espírita é trazer a esperança, trazer a fé para as pessoas, para que elas mantenham-se na fé e na esperança, que tudo está certo.
Pode parecer errado, mas não, tudo está certo, está tudo acontecendo precisamente bem. Ninguém está desamparado, ninguém está desassistido. De certo, e aí Hilário coloca, né? De certo, não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida. No entanto, adquire forças para recuperar-se. Será isso mesmo? E, aliás, né, considerei Aulus, né, isso mesmo, né, para Hilário, sim, com certeza. Aliás, considerei a mediunidade de hoje na essência, a profecia das religiões de todos os tempos, né? A mediunidade, ela sempre esteve presente, né? Ela começa ali com Moisés, quando ele faz ali os 5 primeiros livros da Torá, depois vem com os profetas, né? Começando com Isaías e terminando com Malaquias, né? São 800 anos de profetas. Depois tem os últimos 400 anos antes de vir o Cristo, né? Onde nós temos ali todo o rabinato, né? Que nós temos ali os doutores da lei, os rabinos, e aí vem o precursor, que é João Batista, no ano precursor, ele vem um pouquinho antes de Jesus, né? E aí Jesus vem na sequência, né? E Jesus vem nos trazer a boa nova. Ou seja, todo o processo é mediúnico. Jesus usou mediunidade do começo ao fim, Moisés também trabalhou com mediunidade do começo ao fim, né? Tudo isso daí. Sim, aprovou Aulus Prestimoso, com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade, em geral, todos, não é? Para todos, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. O fenômeno mediúnico não é novo, ele existe, como eu disse, desde lá dos primórdios, começando com Moisés, e muito antes de Moisés, também já se tinha o conhecimento em outros povos, em outras situações. Nós vemos isso daí, milhares de anos, né, na Índia, já se falava da reencarnação lá com Krishna, né? Então, no Bhagavad Gita, já tinha-se tudo isso lá, né? Quer dizer, isso veio muito, muito antes, né? Notadamente, ou seja, verdadeiramente, o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo, como que se enquistou, como se consolidou no superficialismo dos templos, né? Principalmente naqueles cultos que são cultos sempre a mesma coisa, sempre rituais, né? São rituais, né? Era preciso, pois, libertar-lhe os princípios, a benefício do mundo, que, cientificamente, hoje, se banha no clarão de uma nova era. Ou seja, cientificamente nós estamos crescendo muito, mas nós precisamos sair dos rituais, né? E isso cabe à doutrina espírita, com certeza, né? Por esse motivo, o governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública. Quem fez isso? Paulo de Tarso, a fim de que a noção da eternidade, através da sobrevivência da alma, desperte a mente anestesiada do povo, que ainda vive dos rituais. E é assim que Jesus nos reaparece agora, não como o fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, mas sim em sua verdadeira afeição de redentor da alma humana. Instrumento de Deus por excelência. Ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da doutrina de amor, restaurando enfermos e pacificando aflitos. Em muitas ocasiões esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais serão almas sofredoras a vampirizarem obsediados de diversos matizes. Ou seja, todo o processo ele ali demonstrou, ele vivenciou, foi algo assim surpreendente. E nós temos aí toda a Boa Nova desenvolvida, toda a Boa Nova trabalhada, processos mediúnicos que não se é um atrás do outro, é curando doente, é reabilitando paralítico, é fazendo os cegos verem, é recuperando os mortos, lembrando que todas as vezes que aparece essa palavra mortos, principalmente nesses casos em que ela está não falando de uma pessoa que morreu mesmo, mas são os mortos em espírito, ou seja, aqueles que se afastaram das leis de Deus. Todos aqueles que se afastam da lei de Deus, eles são considerados mortos em espírito. E é disso que o Aulus está falando aqui, entendeu? São esses que estão no campo da obsessão, que estão afastados da lei de Deus, e por isso eles são chamados de mortos, são os mortos em espíritos.
Comentário da mediunidade, né? A mediunidade existe de todo sempre, vem de épocas remotas. É faculdade inerente à condição humana. É faculdade inerente à condição humana. Todas as criaturas as possuem, umas em estado de latência, quase imperceptível, outras em estado ostensivo. Conforme explicou Aulus, as castas sacerdotais antigamente aguardavam como um privilégio seu, utilizando-a em demonstrações nos cultos exteriores, como forma de impor o seu domínio sobre as classes menos esclarecidas. É o bom médium, né? É o bom médium. Os profetas médiuns do passado, que aparecem como frequência tanto no Antigo como no Novo Testamento, eram inspirados por espíritos superiores. Tanto um como o outro livro são obras de origem mediúnica, tanto o Velho como o Novo Testamento. O uso da mediunidade, então, não tinha o mesmo caráter de ajuda, de comunhão espiritual, de intercâmbio com os espíritos desencarnados, como hoje se pratica nos centros espíritas. E, lógico, isso foi também, com a vinda do Consolador Prometido, ela também foi trazido para nós, ali o Livro dos Médiuns, exatamente para isso. O Livro dos Médiuns tem um segundo nome, que se chama Guia dos Evocadores. Tá, gente? Guia dos Evocadores. Os portadores da mediunidade eram tidos como pessoas especiais, dotadas de poderes sobrenaturais, e a prática mediúnica se dava em ambientes fechados, restritos a determinados grupos e com objetivo nem sempre nobres, lembremos as pitonisas. Com o advento do espiritismo, o fenômeno mediúnico ganhou nova dimensão e seriedade, passando a ser conquista de toda a humanidade, em benefício de todos, trazendo ao seio do povo. Tirou a mediunidade do campo do sobrenatural, transformando-a num instrumento de comprovação da sobrevivência do espírito e da eternidade da criação. Para trazer esses novos conceitos à humanidade, Deus enviou ninguém menos que o próprio Jesus, governador espiritual do planeta, o Cristo planetário, para que, com seus ensinamentos e, principalmente, com seu exemplo, viesse conduzir a humanidade a ingressar numa nova era. Para tanto, legou-nos o seu ensino moral, curou enfermos, pacificou aflitos, fez paralíticos andares, cegos enxergarem, aliviou obsediados e terminou por deixar o sepulcro vazio. Quando eu quis dizer isso, foi exatamente a última de todos os aí João chama isso de... Esqueci a palavra exata. São como se fossem marcos, mas o marco principal era provar a sobrevivência do espírito, né? Provar a imortalidade do espírito, né? Então, o sentido do sepulcro vazio é exatamente mostrando essa imortalidade da alma, como forma de demonstrar a continuação da vida. Texto sem referência bibliográfica, pois trata-se de uma conclusão própria, visto tudo aquilo que nós lemos no próximo irmão Aulus. Nosso orientador percebeu que Gabriel se dispunha a grafar, a escrever, psicografar a mensagem do encerramento, e respeitoso pediu-lhe cunhar, ressaltar alguns conceitos em derredor da mediunidade, ao que o supervisor aqueceu, consentiu, gentil. Dona Ambrosina entrar em pausa ligeira para alguns momentos de recuperação. O diretor da reunião rogou silêncio para o remate, para o término dos serviços, e tão logo reverente quietação se fez na assembleia, o condutor da casa controlou o cérebro da medianeira e tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente, ou seja, agora é o próprio Gabriel que vai trazer a mensagem de encerramento. Em minutos rápidos, os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. A médium levantou-se e passou a lê-los em voz alta. Vamos ver, então, a mensagem que encerra o capítulo 18. Meus amigos, dizia o mentor, é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. Ou seja, não usa a mediunidade para comercializar e ganhar dinheiro. Pratica a mediunidade com Jesus. Traduzindo o que ele quis dizer. Compreendendo assim a verdade,
Compreendendo, assim, a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium, para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos. Não somos pitonisas, né? Com o esquecimento dos nossos deveres na elevação própria. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Comentário do uso da mediunidade, eu já até falei, né? Mas ler é bom porque grava, né? A mediunidade deve ser usada para a prática da caridade, mediunidade com Jesus. É oportunidade preciosa que é concedida ao espírito como meio de impulsionar sua evolução. Se tem dúvida, leia lá no livro Emmanuel, quem são os médiuns na sua generalidade, tá? Não nos é concedida para a busca de soluções para os problemas do dia a dia, para as questões corriqueiras que a vida na matéria se nos apresenta e que temos de resolver por nós mesmos. O médium que a utiliza como meio de obter alguma vantagem pessoal, seja ela material ou não, ao invés de encontrar o caminho direito para o nosso ajustamento à vida superior, como ensinou o instrutor, estará encontrando o duro caminho da queda. Dai de graça que de graça recebestes. Como disse Jesus, é o mandamento primeiro do medianeiro. Texto sem referência bibliográfica, lembrando que existe no próprio Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo dedicado a dai de graça o que de graça recebestes. Vale a pena ler esse capítulo. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo. Ele é. O que é o Espiritismo? Não é o cristianismo redivivo? Convidando-nos ao aperfeiçoamento individual, por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Comentário do retorno de Jesus. O retorno prometido pelo Cristo não tem natureza material, nunca foi, ainda apesar que muitos ainda ficam esperando isso. Mas esse retorno nunca foi de natureza material. Vide capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. É um retorno de natureza espiritual, o Espírito que ficará conosco por todo sempre. Lembre-se. Como foi todo o seu ensinamento? É o retorno da sua doutrina que até hoje não foi assimilada corretamente pelos homens. O Espiritismo, na forma de terceira revelação, veio para relembrar os ensinamentos e os exemplos do Cristo, esclarecendo sobre coisas que a humanidade, à época da sua passagem pela vida material, não estava ainda evoluída o suficiente para compreender. Não dava para falar de mundo espiritual, não dava para falar de umbral, de trevas, de cidades espirituais. Não tinha como falar um negócio desse naquele momento. Naquele momento, o importante era deixar patente a imortalidade da alma. Cumpre-se, com o seu advento, a promessa de Jesus que retornaria ao mundo, exatamente para dar essa continuidade naquilo que ele não poderia apresentar naquele momento. Dentro das leis da cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é indispensável não esquecer que cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis. Cada um de nós tem a sua missão. Desencarnados, encarnados, todos palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas condizentes com impositivos do nosso crescimento para a imortalidade. Não se esqueça que nós escolhemos, temos livre-arbítrio, escolhemos o gênero das provas. Serás filho de tuas obras, dela terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 25, buscai e achareis, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Não atribuamos, assim, ao médium obrigações que nos competem em caráter exclusivo e nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras. Nós estudamos o capítulo inteiro falando sobre isso, né? Que é exatamente enaltação da fé, da esperança, das energias, renovar forças, dar o consolo, esse é o objetivo. Porquanto, só nos cabe o serviço árduo da própria ascensão, cada um segundo suas obras, na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. As leis de Deus são a nossa base. Como temos visto, a mediunidade não é salvação para ninguém.
Normalmente ela é concedida para o médium, porque o passado dele é cheio de problemas e ele usa da mediunidade para auxiliar ele mesmo e ao próximo, praticando a caridade. O Espiritismo nos ensina que ninguém salva ninguém, nem mesmo os espíritos amigos, que através do fenômeno mediúnico tanto nos auxiliam. A lei é de evolução e a chamada salvação, tão utilizada por alguns segmentos religiosos, nada mais é do que o alcance da perfeição relativa a que estamos irreversivelmente destinados à nossa felicidade. Isso é determinismo divino. No entanto, estas são conquistas próprias do espírito imortal, que somente as alcançará através do árduo trabalho em busca da ascensão. É o trabalho que nós realizamos, para isso nós estamos aqui. O médium é uma ferramenta preciosa de que os espíritos benfeitores se utilizam para nos orientarem. São nossos parceiros de luta evolutiva. Não são os nossos salvadores, nem a mediunidade do nosso porto milagroso. Não. Mais uma vez recordemos a lição de Jesus. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo suas obras. Texto pessoal. Diante de nossas assertivas, podereis talvez indagar, segundo os velhos hábitos que nos caracterizam a preguiça mental na Terra. Falamos lá no início do capítulo. Se o Espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, o que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? Responder-vos-emos, todavia, que neles encontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos à compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Neles recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor, e deixando-nos perceber, de alguma sorte, as infinitas dimensões para as quais envolvemos. Recomendação de leitura: leiam o livro O Problema do Ser e do Destino e da Dor, do nosso irmão Leon Denis. Um livro fantástico. Esse é um livro daqueles imperdíveis, tá, gente? Muito bom. Existem centenas de palestras na internet a respeito desse livro, e existem, inclusive, estudos relativos a esse livro. Vale muito a pena, tá, gente? Quem tiver tempo, é um livro imperdível. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. A eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consorciemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Lembrando que aqui nós já estamos num degrau em que nós já recebemos a informação que aquilo que Jesus veio nos trazer é tratado como religião cósmica do amor e da sabedoria. Ou seja, isso aqui vale para o universo inteiro, por isso que ele volta à mesma consciência cósmica, a religião cósmica do amor e da sabedoria. Alcançadas semelhantes fórmulas, estava lá no capítulo 2, né, do livro Nos Domínios da Mediunidade, não, no capítulo 3. O capítulo 2 é o psicoscópio, no capítulo 3 é que ele trata da religião cósmica do amor e sabedoria. Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós, outros, por nossa vez. Acreditais seja pouco revelar esse sentido da justiça? Admitir seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas da evolução e eternidade? Acho que é pouco dizer tudo isso. Somos espíritos imortais, que a justiça divina é uma justiça que é coberta pela misericórdia divina, que reoportuniza e que permite você recomeçar, e que permite você, a cada vez, ir refazendo e se reconduzindo à perfeição relativa e à felicidade, aquela para a qual nós somos criados. Você acha que isso é pouco? Revivenciemos, pois, o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé. Realmente, realmente conhecer a doutrina espírita é realmente fortalecer a fé. Não numa fé de quem acredita, mas numa fé de quem confia. Não numa fé mais de quem agora diz assim, eu creio. Não, mas agora eu posso dizer, eu sei. É bem diferente.
porque a doutrina espírita é uma doutrina que ela é ciência, filosofia e religião. Então, se ela nos ajuda a desenvolver a fé, essa fé ela deve sair de apenas de um acreditar para uma fé de quem agora sabe. Nós sabemos da imortalidade da alma, nós sabemos da vida futura. Então, se nós temos todo esse arcabouço de informações, o templo da fé deve ser desenvolvido, através dos quais contemplaremos, em mais alto, a esfera das cogitações propriamente terrestres, aqui como escola, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita, infinita, no reino divino do universo. Comentário de conclusão, terminamos o capítulo 18. No Espiritismo e na mediunidade, encontramos ensinamentos que, se colocados em prática, nos conduzam ao caminho da felicidade. O Espiritismo é, sim, o consolador prometido. E com isso, a gente termina também ainda com mais um comentário que eu achei interessante, né? Os ensinamentos de Jesus, em espírito e verdade, nos trazem o conhecimento da lei cósmica, voltando à religião cósmica do amor e de sabedoria, que regem a matéria e a vida espiritual, e que eram até então desconhecidos. Mostra-nos a nossa realidade essencial com os seres inteligentes da criação, né? Seres inteligentes. Nós adjetivamos uma coisa que é Deus. Deus é inteligência. Nós somos os seres inteligentes. Em tudo nós adjetivamos tudo aquilo que é substantivo em Deus. Interessante isso, né? Porque nós temos tudo em germe, né? Nós somos filhos do Criador, né? Do universo. Espíritos imortais em evolução. No entanto, como vimos nas questões anteriores, o Espiritismo nem a mediunidade solucionam nossas dificuldades. Dificuldades temos que vencer. E é para isso que viemos aqui, né? A doutrina dos Espíritos, eminentemente consoladora e esclarecedora, veio para nos ajudar. Mas quem opera essa mudança imprescindível somos nós, a cada um segundo suas obras. Com a certeza que na vida futura, que o Espiritismo comprova de modo tão claro, o homem adquire força para seguir sua caminhada, certo de que um dia esse Deus interno que existe dentro de nós resplandecerá inteiramente e ofuscará de vez o homem velho que ainda trazemos conosco. Esse homem velho, eu lembrei lá das cartas de Paulo, né? Quando ele fala que o homem, ele deixava o homem velho para ser o homem novo, porque ele havia conhecido Cristo, né? Ele havia conhecido ali a Boa Nova. Texto sem referência bibliográfica, trata-se de conclusão própria. A comunicação psicográfica tratou de outros assuntos que não faziam parte, né? E fim da sua leitura, breve oração de reconhecimento foi pronunciada. E, enquanto os assistentes tornavam a conversação livre, Hilário e eu, André Luiz, ante os conceitos ouvidos, passamos a profunda introversão para melhor aprender e meditar. Eles também meditam no plano espiritual. Eu acho isso lindo, porque em quase todos os livros, André Luiz sempre fala desse ponto, né? Depois de um aprendizado, em que ele entra em introversão, análise interna de si próprio, né? Daquilo que aprendeu, meditando, entrando nessa meditação. Eu acho isso lindo, fantástico, né? Ter esse domínio para essa meditação. É algo que a gente vai aprendendo com certeza. E com isso, a gente encerra o capítulo 18 e a gente pode abrir para conversar um pouco a respeito do que a gente viu no capítulo 18. O capítulo 18 é o capítulo que praticamente finaliza os trabalhos realizados ali nessa casa, onde nós estávamos ali observando o trabalho, principalmente da médium Ambrosina, que tinha o mandato mediúnico. Agora, nós vamos ter ali alguns capítulos que vão estar na saída da casa, como nós tivemos lá no outro trabalho que ele realizou. Ele vai ter alguns outros capítulos ali, e depois ele vai retornar lá naquela primeira casa espírita, dando continuidade lá a mais outros trabalhos mediúnicos que vão ser realizados lá. Quer dizer, agora nós estamos numa outra transição, estamos saindo
desta casa, onde tem a Ambrosina, com o mandato mediúnico, e vamos retornar lá para a primeira casa, onde nós tínhamos lá o Raul Castro, tínhamos a Eugênia, né? Lembro da Eugênia, a Anélia Araújo, o Antônio Castro, a Celina, né? Nós vamos voltar a trabalhar com esse pessoal lá de novo. Eu tinha comentado na aula, na live anterior, sobre evocações, né? E a grande parte das evocações que a gente tinha comentado, né, estão no céu e inferno, né? No céu e inferno, no capítulo 2, nós temos ali 17 trabalhos de evocações de espíritos felizes. É interessante ler porque você vai ver o resultado, né, de espíritos que tiveram uma vida aqui na Terra que, de certa maneira, estavam pautadas nos ensinamentos do Cristo. Ou seja, praticaram o bem, praticaram a caridade, foram espíritos que foram considerados espíritos felizes. Vale a pena ler, eu acho que é bem interessante. No capítulo 3, espíritos em condições medianas. Esse é bom mesmo, né? A gente dá uma olhada, são 6 espíritos em condições medianas. No capítulo 4, espíritos sofredores. E aí nós temos 10 espíritos que foram ali, vamos dizer assim, evocados, né, por Allan Kardec, para que eles pudessem ali trazer o que eles estavam passando, o que eles sentiam. Eu acho que é um livro muito interessante, nos dá uma visão bem ampla, né? Porque você vai ter o caso dos felizes, os medianos e aqueles que são sofredores, aqueles que realmente ali, durante a vida terrena, as suas práticas não eram práticas, vamos dizer assim, tão acertadas, né? E, lógico, houveram repercussões depois do seu desencarne. Então, é um livro que as pessoas às vezes têm na prateleira, mas têm dificuldade para ler, ou às vezes nem leem, né? Mas vale a pena, tá? O Céu e o Inferno é um livro bem interessante. Está na segunda parte, que são os exemplos. É interessante que desculpa, André, quando Allan Kardec ele vai trabalhar com esses espíritos, ele sempre está assessorado por São Luís. São Luís está sempre ali do lado dele, e em algumas sessões, inclusive, eles falam, não, vamos chamar fulano de tal, e perguntam, né, para o São Luís, né, se podemos chamar fulano de tal, e tem vezes que São Luís fala, olha, este daqui não dá para chamar, ele não está em condições de vir aqui, de trazer para nós alguma coisa que possa ser construtivo e útil. Construtivo e útil. Acho que é interessante, né? Porque como é que ele poderia trazer alguém que está passando por uma loucura, por uma demência completa? Ele não ia trazer nada de útil, né? Então, nesses casos, ele informava, não, esse irmão, ele se encontra em condições que, nesse momento, ele não vai trazer para nós aqui informações úteis que possa ajudar na construção daquilo que a gente está querendo edificar aqui com essa obra. E aí ele pediu para chamar uma outra pessoa. Então, é interessante esse processo, né? E a gente vê que, como o livro em si, ele é muito bem dirigido, ele é muito bem coordenado. São Luís realmente ali fez... Aqui foi um trabalho, assim, de excelsitude, tá, gente? Acho que vale muito a pena dar uma olhada. O Francesco, ele deu uma olhada na Revista Espírita também, a respeito das evocações, né? E, inclusive, logo após, ele estava comentando no início, que foi logo após a publicação do Livro dos Médiuns. Lembrando que o Livro dos Médiuns foi o segundo livro, né? O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, que é a base para todos os outros. E aí, por segundo, o segundo livro é o Livro dos Médiuns, que tem como também o Guia dos Evocadores, é o segundo nome, né, que ele tem, né? E na sequência aí foi o Evangelho segundo o Espiritismo, aí o Céu e o Inferno, que eu acabei de falar, que também tem um segundo nome, se chama Justiça Divina, tá? Que é o segundo nome desse livro, O Céu e o Inferno. Lembrando que esse livro, O Céu e o Inferno, ele tem as primeiras partes, que se vocês forem dar uma olhada, a primeira parte dele é uma parte bem difícil, eu diria. Nossa, essa parte realmente todo mundo que estuda sempre fala dela, né? Que fala sobre o porvir, o nada, o temor da morte, o céu, o inferno e o purgatório. Doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios
e a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. E essa primeira parte, gente, ela realmente é uma parte meio complicada, e por isso mesmo existe um livro de Emmanuel chamado Justiça Divina. O livro Justiça Divina, ele não, eu vou deixar isso bem claro, isso está gravado, né? Ele não corrige o livro Céu e Inferno, mas ele traz um arcabouço de informações que não estão contidas no Céu e Inferno. Então, quando você lê aqui, e você vê assim, puxa vida, tem coisas aqui que são difíceis de compreender, tem coisas, quando fala principalmente do céu, inferno e purgatório, é complicado, porque nós estamos ali num momento em que Kardec precisava tomar um pouco de cuidado com as palavras que ele utilizava para descrever céu, inferno e purgatório, porque a igreja tinha uma força muito grande ainda naquela época. Lembrem do Alto de Barcelona, queima dos livros. Tá? Então, existia uma força muito grande. Então, ele precisava, às vezes, medir as palavras. Ele precisava tomar cuidado com o que ele iria colocar a respeito disso. Por isso, Emmanuel toma cuidado na obra dele chamada de Justiça Divina, não colocar assim, esse livro proporciona correções. Não, não são correções. Emmanuel deixa isso claro, já no primeiro parágrafo do livro. Aqui nós vamos encontrar informações que nos ajudam a mergulhar mais profundamente nos pensamentos que Allan Kardec tinha e que ele não tinha como expressar esses pensamentos na sua época. Ou seja, Emmanuel traz o pensamento de Allan Kardec para aquela época e que ele não podia, de certa maneira, colocá-los no livro, porque isso poderia, e com certeza, geraria mais conflitos do que já gerou lá no Alto de Barcelona, quando queimaram os livros. Né? Então, é uma coisa muito interessante. O livro chama-se Justiça Divina de Emmanuel. Ele ajuda a compreender o céu e o inferno. Eu digo para vocês que ler o céu e o inferno e não ler Justiça Divina, fica um vácuo muito grande. Um vácuo muito grande. Vale a pena ler os dois juntos. É como ler Nos Domínios da Mediunidade e não ler Estudando a Mediunidade do Martins Peralva. Você vai ter uma falta de informações ali que o Martins Peralva cobre esse vácuo, né? E traz essas informações, você vê como enriqueceu, né? Como enriquece, né, o nosso estudo. Então, vale a pena. Justiça Divina de Emmanuel. Gente, eu não acredito que não tenha nada para enriquecer. Mais alguma coisa. Edu, Oi, Panteiro. estava pensando aqui desde o início, né? A gente falando das evocações e tudo mais, que a gente sempre fala que o telefone sempre toca de lá para cá, né? Nesse caso das evocações, é o contrário, né? Nós tocamos o telefone daqui para lá, né? E tocamos já com um objetivo definido já, né? Para falar com o espírito de fulano, ou para falar com fulana, ou com Beltrano, etc. Né? Veja bem, não estou querendo aí colocar nenhuma dúvida aí, apenas é isso que me despertou a atenção. E a gente já falou várias vezes disso aqui, né? Sim. Mas, e aí, eu fazendo aquela pesquisa na Revista Espírita, eu percebi que isso já era uma prática desde o início, né, do espiritismo, né? Já era o espiritismo praticamente começou dessa maneira, né? Com evocações, com os registros dessas evocações, e depois, né, com o trabalho de Kardec, fazendo também contato com os espíritos e fazendo as perguntas, e etc., né? Então, a gente nunca se apercebeu disso aí, que, na realidade, quando a gente quer se comunicar, a gente consegue, né?
gente consegue, porque, veja bem aí, nas duas formas em que foi colocado aí, para ouvir um espírito que está perturbando, né, alguém, ou então para ouvir um espírito para esclarecimentos sobre algum assunto em que paira dúvidas, né? Se faz, se usa a evocação, né? Então é uma prática que ela é a base do espiritismo, né? É a base de tudo que a gente tem, de tudo que a gente lê, de tudo que foi elaborado, inclusive esses trabalhos de André Luiz, né? Tudo, né, dessa maneira, né? Foi tudo à base de evocações, conversando com espíritos, registrando o, o fruto desses contatos, né? Então, é algo que salta aos olhos, né? Salta aos olhos, porque sem esse tipo de contato, se a gente fosse esperar o contato dos espíritos, eu acho que não aconteceria quase nada, né? Não é verdade? Olha, uma coisa importante. As evocações eram feitas, mas tinha ali São Luís ao lado. Lembra que eu comentei que no próprio livro está escrito, olha, vamos chamar fulano de tal, e o São Luís fala para ele, olha, essa pessoa não dá. Não, Quando a veja gente... bem, eu coloquei aí no início, acho que o pessoal não estava presente ainda, né? Que quem presidia essas evocações na Sociedade Espírita de Paris era São Luís, né? Ele que presidia, ele era o presidente, né? Registrado em ata, isso, né? Que ele presidia essas reuniões e ele que fazia o meio de campo para os médiuns poderem trabalhar. Exatamente. Então, é uma coisa muito séria, né? Nós trabalhamos, por exemplo, no CETRELV, um trabalho realizado, por exemplo, de segunda-feira, que é um trabalho de desobsessão à distância. É uma evocação. Existe uma ficha com o nome de uma pessoa que está passando por um processo obsessivo, e nós fazemos a evocação para que o espírito que acompanha essa pessoa possa se manifestar ali na sala. Vão ser trazidos todos? Não. Somente aqueles que, tanto o médium quanto o esclarecedor, tem algo que possa colaborar. Colaborar no sentido de que possa, ali, a partir do amor, que é a única palavra que a gente pode utilizar é o amor e o acolhimento, nós possamos ali construir algo positivo. Se o espírito obsessor ele não tem condições ali na sala mediúnica de encontrar nem médium e nem esclarecedor naquele campo, que ele possa ali colher alguma coisa de positivo, ou que ele possa ali trazer alguma informação positiva para nós, porque é um aprendizado, é um constante aprendizado, ele não é trazido. Lembre-se que nem sempre é apenas um obsessor. Às vezes são diversos que estão ali à volta. Nesse, vamos dizer, nesse grupo que se encontra ali à volta, alguns já se encontram mais propensos a serem trazidos e através da palavra amiga, através do trabalho que se desenvolve dentro de uma sessão de desobsessão, você pode até esclarecer, você pode até abrir novos horizontes. Nós não podemos imaginar que numa conversa de 10, 15, 20 minutos, alguém que está obsediando alguém há 50 anos vai mudar de ideia, apenas com 10 e 15 minutos. Mas eu posso abrir novos horizontes, eu posso abrir novas linhas de pensamento. Quanto mais tempo ele fica próximo do médium, mais ele desperta nele mesmo sentimentos adormecidos, porque há uma influência mútua do médium e do meio, e que vai fazendo com que os sentimentos dele vão se abrindo, vão se melhorando, vão se tornando mais dóceis. E ele vai sentindo um pouco mais, ele vai desenvolvendo mais sentimentos. E com isso você vai abrindo novos horizontes, novas perspectivas, e que podem levá-lo a ele se libertar daquele processo obsessivo. Então a evocação ela pode até existir, mas não quer dizer que vem fulano. Não.
do grupo que ali está obsediando aquela determinada pessoa X, alguns ali que podem encontrar dentro daquele grupo uma solução são trazidos. Não quer Então, dizer que especificamente. o que você está falando aí tem a ver com esse caso, um dos casos que eu pensei aqui. É o espírito batedor de Bersenberg. E ele era um espírito que tinha se manifestado em 1857. E só foram conseguir contato com esse espírito em 1861, o ano que foi publicada a Revista Espírita com essa história aí. Era o espírito de uma criança que ele batia lá e repetia o mesmo fenômeno de um outro espírito que tinha se manifestado nessa cidade da Alemanha e que eles não sabiam quem era. E no final, depois de 4 anos, eles conseguem fazer o contato com a mediação de São Luís e descobrem que era o espírito de uma criança. Era uma criança e um espírito violento mesmo, que se manifestava com violência, que não queria falar com ninguém, etc. Mas, com o passar do tempo, ele vai amenizando, ele vai conseguindo fazer essa interação que você falou com o médium e com o restante do pessoal da equipe, e ele conta a história dele. Você vê como é que é? E eles conseguem fazer com que ele saia desse estado aí e entre em remissão. E como é É que um é o trabalho negócio? que leva tempo. Depois de 4 anos. Por isso que eles falam aí do livro dos médiuns. Né? Quer ver? Eu vou até ler o trechinho referente ao livro dos médiuns aqui, que diz o seguinte: eles têm sempre um pensamento dissimulado. Isso é sobre os espíritos, né? Esses Sim. espíritos que são violentos, né? E ele Hipócritas. diz assim: o livro dos médiuns terá por resultado, nós o esperamos, pôr-se em guarda contra tais sugestões, do que seguramente não nos serão agradecidos. Mas, como se pensa bem, pouco nos inquietamos com sua má vontade, quanto com a dos espíritos encarnados que hesitarão contra nós. Os maus espíritos, não mais que os homens, não veem com prazer aqueles que, desmascarando as suas torpezas, lhes tiram os meios de causar dano. Então, você vê, dos médiuns, ele ainda não é conhecido. Eles estão falando do trabalho e do efeito que esse livro irá causar. Sim. A doutrina espírita, na verdade, Francisco, para todos nós, né, é compreensível. Fazem pouco mais de 150 anos, né, gente? Então, ela ainda está... Eu vou ser honesto, sabe, gente? Se a gente for voltar, são praticamente dos últimos 30 anos para cá, é que tem se fortemente trabalhado com o estudo. 30 anos para trás, existia estudo? Existia, mas era bem mais quinhado, bem menor. De mais ou menos 30 anos para cá, de 1990 e alguma coisa até agora, é que a gente tem percebido estudos cada vez mais aprofundados. As obras de André Luiz mesmo, estudadas em profundidade, somente do ano 2000 para frente. Eu não encontro ninguém falando nada lá em 1990, 92, 93, se falava de livro dos espíritos, livro dos médiuns, pouco se falava do céu e inferno, da Gênese, então falava-se menos ainda. Realmente se aprofundando nas obras mesmo, é só a partir mesmo ali de 1998, 99, daí para frente. Tem-se realmente se estudado. Os próprios livros de Leon Denis, que eu citei, né, O Problema do Ser Humano da Dor, são livros que fazem mais ou menos 10, 12 anos que passaram a pauta de estudos mais profundos. Temos Então, muita coisa para estudar. essas publicações, né, do Chico, né, com o Emmanuel, elas datam da década de 30, né? Sim. Agora que a gente está 1985, né? aprofundando. Só começou a surtir efeito 60 anos depois, né? Então, até uma coisa me chamou a atenção também,
falando de tecnologia no nosso lar, né? A tecnologia em nosso lar. E que agora que nós estamos chegando é, próximos de algumas coisas que foram encontradas lá nesse tempo todo, que são mais de 90 anos praticamente, né? Sim. Mais de 90 anos de contato e de aprendizado. Então, as coisas estão começando a aparecer agora, né? Agora estão fazendo efeito, né? Então, é demorado, né, no mundo dos espíritos, essas transições, né, que a gente chama, né? Transições de crescimento tecnológico e espiritual. Você vê que demora mais ainda, né, quando fala da questão espiritual, né? A Muito mais a tempo. questão Estamos falando do intelectual, ela século vem sempre antes. XIX, estamos falando do século XIX, né? Da segunda metade do século XIX, e você vê que são quase 200 anos, pomba. Nós estamos em 2021, 2022, né? E aconteceu em 1857, a primeira publicação, né? E hoje ainda tem muita gente que não conhece, né? Sim. Não conhece o Pentateuco kardeciano, né? Muita gente está começando agora, né? A ler, estudar, a entender. A gente estuda uma vida inteira e não consegue entender tudo, né? Como você falou, céu e inferno. Eu li algumas coisas do céu e inferno, mas não li o livro inteiro ainda, né? E assim por diante. A gente vai dando umas pinceladas em alguns livros, né? Para ir matando a curiosidade, porque, na realidade, o estudo dessas obras, ele é uma coisa que nunca acaba, né? Sim. A gente estuda o livro, vamos dizer assim, num grupo de estudos, demora 2 anos para estudar um livro, e ainda depois a gente tem que voltar a esses livros constantemente, para consultar, para matar dúvidas, né? Para reaprender determinadas coisas, né? Que não ficaram claras para a gente. São cada livro um universo, e a gente vê o esforço que foi despendido para que se fizesse cada livro desses, né? O Sim. trabalho que deu para selecionar todas as perguntas que foram feitas, aquelas que sobraram, mas estão aí na Revista Espírita, todas elas, e mais algumas que foram incluídas depois nas obras de Kardec, mas muitas ficaram de fora, ficaram na Revista Espírita, Lembrando que mas não tinha e-mail, era tudo pelo correio. tratam Correio. do mesmo assunto que nós tratamos hoje ainda. Quer dizer, o tempo passou, mas nós não conseguimos superar ainda a ignorância. A nossa ignorância é muito grande em relação a tudo que ele fez num espaço de tempo muito pequeno. Se a gente for analisar cada livro, o conteúdo de cada livro, que é infinito, né? Você olha lá, cada obra tem, caramba, o Livro dos Espíritos, mais 500 folhas. E fora, né, isso de doutrina, né? Fora as páginas complementares, né, que tem lá com bibliografias, com cópias de outras publicações filosóficas que ele faz. Caramba, meu, de onde saiu tudo isso? Aí é que você fica pensando, Trabalho. né? Muito trabalho. Pensando no tamanho da proposta que ele colocou para nós, né? Naquele tempo ainda, né? Ele era uma pessoa erudita, ele era estudado, ele tinha uma capacidade intelectual muito grande, mas, veja bem, se a gente fosse fazer esse trabalho hoje, de montar equipes de médiums para poder fazer essas evocações, registrá-las, fazer a seleção desse material, veja bem, era ele sozinho e a esposa, né? Para fazer toda a seleção desse material e depois montar os livros, depois uma, é, fazer uma retrospectiva, analisar tudo de novo, para depois dizer, é por aqui que o negócio vai, vamos publicar.
Até ele fazer isso aí, demorava 2 anos. 2 anos para você elaborar um livro desse aí. E mesmo assim é inacreditável a quantidade de informação que ele colocou em cada livro. Que ele colocou em cada livro. É impressionante o volume de... O Evangelho, então. Como que ele conseguiu elaborar o Evangelho com essa equipe de espíritos que ele até fez um apanhado, né, desses espíritos, falando o nome de todos eles. Eu falei, pô, mas são todos os que a gente encontra no Evangelho e no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. Todos esses espíritos colaboradores. Então, a gente entende o seguinte, é que cada espírito desse que se manifestava e que fazia a transmissão desses conhecimentos representava uma equipe no mundo espiritual, com vários outros espíritos que também manifestavam as suas opiniões e, e elas eram, assim, como é que se diz, estavam em sintonia umas com as outras. E ele pegava tudo isso, tinha todo esse trabalho para poder elaborar cada um desses livros e deixar para a posteridade depois. Foram 5 livros, fora os outros, né, que ele escreveu depois, né? Obras póstumas, né, que tem. Obras póstumas, tem o que é o Espiritismo, tem mais uma série de brochuras muito interessantes e toda a revista espírita, né? Que É bastante coisa. se a gente for pensar bem, eram muitos espíritos envolvidos nesse trabalho, muitos mesmo. E todos eles conduzidos dessa maneira que nós falamos aí, na base de evocações. Eram equipes que trabalhavam separadas, que não sabiam o que as outras estavam fazendo. Trabalhavam em outras cidades, quilômetros de Paris, onde ele estava, né? Umas distantes das outras. Outras equipes funcionavam fora da França, nos Estados Unidos, né? Em outros países, Itália, todos eles envolvidos nesse trabalho, pegando as questões e trabalhando essas questões e trazendo as variadas respostas, né? E ele fazendo a seleção dessas respostas, porque na realidade é o seguinte, a pergunta era uma só, mas viam milhares de respostas, e todas elas vibrando dentro do mesmo assunto. Então ele escolhia, ou então fazia um apanhado dessas respostas e compunha uma resposta que fosse claramente em vibração com tudo aquilo que tinha sido respondido. Então, é um trabalho monstro, né? É um trabalho monstro. Tudo isso dentro desse princípio aí, o princípio das evocações espirituais. Perfeito, gente. Bom, com isso a gente encerra o capítulo 18. Semana que vem a gente vai abrir o capítulo 19, um capítulo muito interessante. Eu queria lembrar vocês que a gente vai ter aula até o dia 29 de novembro. O dia 29 de novembro é o nosso último dia de aula, ou seja, nós temos ainda dia 8 e dia 15, que é o capítulo 19, e depois dia 22 e 29, que é o capítulo 20, que vai ser do Roberto Martins. O Roberto Martins é quem encerra o capítulo 20. Nós devemos ficar de férias do dia 20, no dia 29 de novembro, tem aula no dia 29 de novembro, até a terceira semana de janeiro. Se não me engano, é dia 17 de janeiro. Dia 17 de janeiro a gente retorna. Então, a gente vai ficar aí praticamente 45 dias sem a gente fazer as nossas aulas. A gente precisa desse tempo, por causa... É um momento da família, né? É um momento mais propício para os trabalhos familiares. E eu vou ser honesto para vocês, eu tenho desenvolvido só até o capítulo 19. Eu não desenvolvi os slides ainda dos demais capítulos, e também o pessoal também não conseguiu desenvolver os demais capítulos. Então, nós vamos aproveitar esse período de dezembro
que também não tem trabalhos no CETRELV, né? O CETRELV entra, as atividades do CETRELV encerram-se dia 19, né? No sábado, né? E retornam no dia 7, no sábado, primeiro sábado de janeiro, ou seja, também tem um período de reclusão no CETRELV, em que a gente vai desenvolver esses capítulos para a gente poder terminar o ano que vem o livro nos domínios da mediunidade. Vamos aproveitar também essas férias para a gente ir pensando o que nós vamos fazer, que nós devemos terminar o livro nos domínios da mediunidade lá em junho do ano que vem, e a gente precisa ver o que a gente vai continuar estudando. Vamos estudar o quê? Vamos estudar continuidade nos livros de André Luiz, vamos abrir um outro livro, vamos fazer um NEP, não sei, NEP é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Vamos pensando o que nós vamos bolar para o ano que vem. O ano que vem é um ano que a gente tem que pensar o que a gente vai determinar. Mas isso é matéria para o ano que vem. Até o dia 29, a gente vai até o capítulo 20, se tudo correr bem. As últimas duas aulas é a do Roberto Martins, que faz o capítulo 20. Não restando dúvidas, a gente pode partir para o encerramento. Semana que vem a gente vai abrir um novo capítulo interessantíssimo. Agora nós vamos falar, no próximo capítulo, de obsessão de encarnado para encarnado pelos ciúmes. Nossa, essa é interessante, porque vai falar um pouco sobre fascinação. Vale a pena. Um capítulo muito interessante. E um aprendizado muito rico. Nós vamos estudar, inclusive, gênero de provas. Muito interessante. Convite que já fica para vocês. Quem pode fazer para a gente o encerramento? Por favor. Estamos só em 6 na sala, né, gente? Quem pode fazer? Eu faço, Edu. Obrigado, Mário. Então, vamos agradecendo a oportunidade dessa noite, dos nossos estudos semanais, agradecendo a Deus, nosso Pai, a nosso irmão Jesus, amado Mestre, ao plano espiritual, aos nossos mentores individuais, agradecendo por estarmos todos aqui reunidos e pedindo a Deus que abençoe a nossa noite, abençoe também nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes na noite de hoje. Que possamos ter uma noite tranquila, serena, uma boa semana, produtiva, e que na próxima terça-feira possamos todos estarmos aqui reunidos para mais um estudo. E assim, após a oração que Jesus nos ensinou, pedimos permissão para encerrar os estudos dessa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, de toda perturbação. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.